Epa, as pesquisas eleitorais seguem saindo do forno aí diariamente, né, com uma rotina já estabelecida, e a gente tem acompanhado semana a semana os números que evoluem para a corrida presidencial. Os números mais novos hoje foram divulgados pelo Paraná Pesquisas, né? A pesquisa divulgada hoje de manhã sobre a corrida presidencial. Segundo o Paraná Pesquisas, o Lula do PT e o Bolsonaro do PL aparecem tecnicamente empatados, né? Lula na pesquisa Paraná tem 39,6%, seguido do Bolsonaro por 36,5%, Ciro Gomes em terceiro com 7,4%, Simone Tebet do MDB 4,7%, e os demais candidatos não pontuaram. Indecisos somam 4%, nenhum, branco ou nulo 6%. Numa simulação de segundo turno, Lula do PT teria 47,4%, Bolsonaro do PL 41,2%. Indecisos são 3,6%, nenhum, branco ou nulo no segundo turno, 7,9%. Essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2020 eleitores entre os dias 8 e 12 de setembro, ou seja, mais um levantamento que abrange ali os episódios do dia da independência, com grandes atos Brasil afora, e com a presença de Jair Bolsonaro nesses atos, né? A margem de erro do Instituto Paraná Pesquisas é de 2,2 pontos percentuais, nível de confiança de 95%. Essa pesquisa Paraná Pesquisas, Lana, que vem na esteira da pesquisa IPEC, que foi divulgada ontem à noite, IPEC Globo, né? Divulgada ontem à noite, na noite desta segunda-feira. Aí sim, com números diferentes. E aí, Lana, eu começo a me perguntar, quem está certo nessa corrida, nesse jogo de pesquisas? Vai ser interessante chegar no resultado final da eleição e confrontar com os institutos de pesquisas quem acertou mais e quem errou menos. Talvez quem errou menos. Quem errou menos, né, Cris? A gente olha para esses números. Claro que uma pesquisa, o Paraná Pesquisa divulgada hoje, é muito mais comemorada pelo grupo, pelo QG da campanha de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, mostra os dois muito próximos, 39,9 a 36,5. Olha que distância pequenininha estão os dois candidatos, considerando que são 2,2 pontos percentuais de margem de erro. Então, por isso você fala em empate técnico. Enquanto que a pesquisa IPEC, divulgada na noite de ontem, coloca Lula com 46% e Bolsonaro com 31%. Então, Lula aparece com 6 pontos a mais na pesquisa IPEC. É impressionante. Bolsonaro aparece com 5 pontos a menos. Uma distância muito grande entre as duas pesquisas, considerando que a margem de erro é muito parecida, uma é 2, a outra é 2,2, considerando que o período do levantamento é muito parecido, né? A pesquisa do Paraná foi de 8 a 12, como você citou. A pesquisa IPEC foi a campo de 9 a 11 de setembro e ouviu um pouquinho mais, 2.512 pessoas, você disse 2.020 entrevistados para o Paraná Pesquisas. E nos outros retratos, né, comparando Ciro, Simone Tebet, são muito parecidos. Ciro Gomes teve na Paraná Pesquisa 7,4% das intenções de voto e teve na pesquisa IPEC 7%. Simone Tebet teve na Paraná Pesquisa 4,7% e na IPEC 4%. Então, especificamente no critério distância entre os primeiros colocados, as duas pesquisas são muito diferentes, mas eu quero lembrar ao nosso ouvinte aqui do Bastidores do Poder que, mesmo considerando margem de erro, mesmo considerando a distância entre as duas pesquisas, o resultado que está sendo apontado é o mesmo. As duas pesquisas apontam um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e as duas pesquisas apontam uma vitória de Lula em segundo turno. Esse é o retrato de momento. Claro que a gente precisa entender melhor como esses números vão mudando. Tem vitórias, né, importantes também para a campanha de Jair Bolsonaro, um avanço do Sudeste, alguma recuperação aqui e acolá que precisa ser comemorada. Tem movimentações importantes do Lula também, na aproximação com Marina Silva, que é uma tentativa de garantir, manter o apoio entre as mulheres e também entre os evangélicos, onde o Bolsonaro tem um apoio muitíssimo maior. Então, olhando para os números, a gente se pergunta, mas por que essa distância? Mas quero lembrar que ainda são levantamentos de um cenário que mostra um eleitor bem decidido, então que tem uma chance pequena de uma alteração, a não ser que a gente tenha um fato inédito
até nesses próximos 19 dias. Lembrando que estamos a 19 dias do primeiro turno. Então, o que as pesquisas estão mostrando hoje é isso. A Paraná Pesquisas com uma distância menor, bem menor, entre os dois primeiros colocados. E IPEC com uma distância maior, mas apontando para o mesmo rumo, pelo menos, né, Cris? E aí, se a gente pegar na série histórica, o Paraná com uma aproximação entre os dois e no IPEC uma estabilidade entre os dois, né? Isso que a gente consegue observar nessas duas pesquisas também, né, Elana? Uma variação bem menor. Na pesquisa IPEC, eles vão se aproximando muito mais lentamente do que acontece com a Paraná Pesquisas. E o número para segundo turno, eu vou pegar aqui para vocês também, só para a gente dar os números completos, né? Você sabe que hoje um instituto de pesquisas me ligou para fazer pesquisa por telefone. Ah lá. Fui abordado nessa campanha eleitoral, mas eu de imediato corto a comunicação porque pessoas ligadas a meios de comunicação, que trabalham em meios de comunicação, são imediatamente excluídas, né, de levantamentos Da amostra, né? da amostra, porque, enfim, não são só as pessoas que trabalham, né, em veículos de comunicação, parentes. Se você mora com alguém que trabalha em veículos de comunicação, você tem alguém conhecido na família que trabalha em veículos de comunicação, ou seja, mãe, se alguém te ligar querendo fazer pesquisa, não vai adiantar nada, não faça porque eu trabalho em meio de comunicação. E a gente é imediatamente excluído. Então, não avancei na conversa ali com o Instituto de Pesquisa, mas fui abordado por eles. Eu já acompanhei uma pessoa que foi abordada pelo Datafolha na rua, naquela entrevista que dura mais ou menos uns 6 minutos ali de conversa. Também era na disputa para o governo do estado ainda, se não me engano, na última eleição, não foi agora. E dá para perceber que eles são bem criteriosos, mas que mesmo assim ainda há uma inconsistência involuntária, que você acaba não sendo muito firme em todas as respostas, assim, principalmente quando a pessoa está indecisa, dá para perceber que ela não sabe muito bem o que responder, não tem um sim ou não, branco, vai ficar tentando ali se adequar e acaba cometendo alguns deslizes. Mas enfim, o segundo turno apontado para hoje, levantamento do Paraná Pesquisas, dá um percentual de 47,4% das intenções de voto para Lula e 41,2% para Jair Bolsonaro. De novo, a distância entre eles é menor na comparação com o levantamento do IPEC de ontem, mas o resultado aponta para o mesmo caminho. Seria um enfrentamento entre os dois primeiros colocados no segundo turno, com uma vitória de Lula. Esse é o retrato de hoje das pesquisas, por enquanto, Cris.